Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou aqui com um convidado, mas antes aquela coisinha básica, né, que eu sempre peço. Curte, compartilha, se inscreva no canal para a história desse convidado e de outros atingir mais pessoas, dar aquele clique de incentivo, de upgrade. Logo menos teremos novidades, mas eu vou falar só no final. Let's bora. Eu vou apresentar o meu convidado de hoje, que é um assunto importantíssimo para qualquer iniciante no empreendedorismo ou para quem já tem uma empresa. Let's bora? Hoje eu estou aqui com Felipe Rinaldi. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Que isso. E eu disse que é um assunto muito importante, porque esse é o assunto 100% de uma empresa. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui. É uma honra e poder contar um pouco da minha história, contar um pouco da história da nossa empresa, da Estilos. Gente, eu vou começar com uma frase que eu recebi aqui. Ele é um herdeiro, mas não de grana, de profissão. Eu achei sensacional isso. Vamos começar nessa questão de herdeiro de profissão, porque hoje em dia já não é tão comum os filhos seguirem a profissão dos pais, até pela atualidade, muitos mudaram, né? Tipo, tá mais no digital, outros preferiram outras opções e você seguiu. Isso é muito legal. Vamos começar nesse ponto? Com certeza. E é muito legal porque eu tenho 2 irmãos e nenhum deles seguiu. Olha. A minha irmã fez jornalismo, foi para outra área. Meu irmão é empresário, tem uma padaria. E eu segui na área. E o mais legal é que eu tive uma conversa com meu pai para isso. Não foi simplesmente vou seguindo. Não. Eu era tributarista desde os meus 16 anos. Não é uma coisa que eu gosto, assim. Eu falo para todo mundo que eu estava presente, estava lá, só que não estava satisfeito. Nos feedbacks que eu recebia, a maior parte de contentamento dos clientes era realmente o meu relacionamento com eles e nem mesmo mais o meu serviço prestado. Olha. Então, começou a me desgastar ficar atrás de um computador, vendo nota fiscal e olhando para aquilo e tipo, esse escritório é meu, mas eu não estou muito satisfeito aqui. Pensei em sair, pensei em outros lugares, outros ramos. Eu amo marketing, eu amo gestão de pessoas, relacionamento com pessoas. E aí eu queria sair. Eu tive a ideia de conversar com meu pai antes. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. É uma coisa que é, assim, vamos deixar claro. Quando você decide seguir uma profissão dos pais, você já tem uma bagagem ali que te ajuda, até porque você vivencia a rotina dos pais. Então, aquele assunto, ele é fresco na sua cabeça. É diferente de uma pessoa que fala, vou ser dentista e veio de uma família de advogados. Nunca escutou falar de um bracket, nunca, né? Não tem associação. Totalmente. É tudo novidade. Para você, já teve essa facilidade de estar ali no meio, mas o que eu achei assim importante nesse é que você disse eu não queria, mas você foi encaminhado tipo assim pela vida. O que te fez ficar ali? Basicamente isso. A conversa com meu pai, ele trouxe assim, eu falei pra ele, eu quero ser igual a você. Hoje meu pai não fica atrás de um computador. Ele vai no cliente, ele conversa com o cliente, ele traz cliente. Ele é um relacionamento completo, assim, de gestão de pessoas, tanto interno quanto externo. Faz o comercial também, O a parte comercial. todinha com ele. Legal. Praticamente todinho. Ele é muito bom nisso, aliás. E eu sentei com ele e falei, pai, eu queria fazer o que você faz. Eu não quero mais ficar atrás de um computador, porque não me satisfaz mais ficar atrás de um computador. Sim. Não faz sentido pra mim. Sendo que o meu maior potencial é realmente o relacionamento com o cliente. E eu via muito meu pai fazendo isso. Ele é muito bom com isso. Não é porque é meu pai, tá? Mas ele realmente... Eu sou um fã do meu pai. Legal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E então, quando eu dei esse passo, e foi no começo do ano passado, para você ter uma noção, quanto eu cresci eu desenvolvi muito nessa área. Sim. Porque eu tava vindo de um divórcio, Sim. a minha vida tava muito bagunçada. E essa conversa foi certeira.
Eu tenho uma amiga que ela é coach Uhum. e ela tava me acompanhando. Legal. E ela falou, Felipe, tá na hora de você ter um novo passo, um novo rumo, e andar com pessoas certas, Sim. ser influenciado por pessoas certas. Porque a gente anda no meio. Eu sempre fui muito meninão, muito Sim. molecão. Brincava, zoava. E quando a gente começa a se posicionar da forma certa, e eu não vou falar que foi um ano fácil, foi um ano bem difícil, porque Uhum. você tem que mostrar para as pessoas que você não é mais aquele menino. Exato. Esse é o mais difícil. Porque a visão que eles tinham era: o Felipe é o filho do papai. Sim. Quando você vai construir a imagem de o Felipe não é mais o filho do papai. O Felipe é uma pessoa que está querendo gerir um escritório. Uhum. Ele tá mudando a postura dele. E para isso, foi uma caminhada muito longa. E você passa por transições particulares, porque um divórcio não é fácil. Não. Você passa pela situação de falar com seu pai, porque, tipo, ele começou, ele é o dono do negócio. Então, a gente sempre comenta aquela situação, né? Quando o filho entra no negócio, ou ele quebra o negócio, porque ele acha que sabe tudo. Então, você já teve a postura de tipo, não, pera, eu preciso conversar com meu pai. Ele é a bagagem daqui, ele é quem iniciou. Eu tenho uma parte aqui da história que eu vou perguntar para você daqui a pouco. Então, você teve o respeito de ouvir a história dele e também o respeito de tipo, pai, posso fazer tal coisa? E não aquela coisa, não, agora eu assumi, né? Tipo, tem a responsabilidade também de, tipo, inovar é preciso, porém, com cautela. Com certeza. E ele segura muito isso porque ele sabe que é muito Isso. difícil de largar assim na mão. Sim, sim. Ele tá sempre perto, acompanhando, tipo, todo do seu lado. Ele é meu melhor amigo, assim, meu pai é meu melhor amigo. Então, ele vem do lado, assim, me acompanhando. Filho, eu acho que você poderia melhorar nisso. Olha, eu Boa. acho que se você fizer, se você for por esse caminho, vai fazer mais sentido. Ele sempre tá ali do meu lado me acompanhando. Eu acho isso incrível. Essa base de apoio, essa rede de apoio te dá mais força para tomar uma decisão e quando a decisão, de repente, sei lá, às vezes a gente viaja, né? Muito. É normal. Muito. O É jovem, normal. principalmente, né? O jovem vai longe. Normal. A gente quer. Uau! E às vezes tem que ter alguém ali que fala: opa, Felipe, vem aqui, segura 3 minutinhos, calma. Porque às vezes, ainda mais quando passa por uma fase que você explicou, muito importante também, criar o respeito por ser jovem. As pessoas olham e tem esse preconceito, tem esse pensamento mesmo de: a empresa é do pai. Se ele fizer alguma merda, quem vai segurar é o pai. E às vezes não. Às vezes, de repente, pelo que eu tô sentindo aqui, o seu pai te deu uma liberdade para assumir os riscos e aprender. Porque se não for dessa forma, você vai ter sempre aquela coisa do tipo, pai, isso aqui, isso aqui. Fica tipo parecendo um estagiário, começo, né? Sim. E não pode, tem a hora que tem que arriscar. Tem que arriscar. E ele deixou no começo, principalmente, muita liberdade. Nós no escritório somos assim. É o meu pai, que é o CEO, né, a cabeça. Sim. E aí temos a gerente operacional, os 2 gerentes, que é a Tatiana e o Emerson, e eu que fico ali do lado deles. Quando a gente começou nesse processo em que eu entrei de cabeça mesmo, falei assim, eu vou entrar, eu quero gerir, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, principalmente por mim, porque eu era um tributarista muito filho de papai, muito menino. E aí você muda. Eu lembro que a primeira coisa que deram foi, eu comecei a estudar marketing, e a gente começou um rebranding no escritório. Ai, legal. E aí ficou eu e a gerente operacional responsável inteirinho por todo o rebranding do escritório. Isso, nossa, amadureci 30 anos em 1 ano. E não dá um gás? Parece que você está começando uma empresa nova, que não é nova. Tipo assim, ela já é respeitada, mas... Tipo uma troca de roupa mesmo ali, uma roupagem de tipo, falar, pera, é um gás, assim... Muito, muito. E a gente mudou até o logotipo. Isso. A gente mudou tudo. Toda a estrutura, missão, visão, valores, a cultura da empresa. Sim. Eu tô fazendo muitos cursos de liderança e cultura organizacional. Imaginei. Gestão de pessoas, eu tenho feito muito. Então, você passar isso, e quando eu fui apresentar o rebranding pro escritório inteiro, para todos os colaboradores e líderes, Sim.
a gente fez um evento para isso, foi ali que eu entendi que o pessoal começou a me olhar de uma forma diferente. Porque eu apresentei para todo mundo, sabe? Não era mais o Felipe, filho do Mauro. Eu me Sim. tornei o Felipe. Isso é muito importante. Eu vi uma. Nossa, e casou muito com uma postagem que eu vi hoje do Samer Agi, que ele fala: nunca diga num lugar, né, seja para qualquer coisa, você não sabe quem é a minha avó, você não sabe quem é o meu pai. Seja você. Sim, Deixe o perfeito. respeito que ele criou e crie o seu para que seu filho, né? E assim, isso que você está passando é justamente isso. Seu pai criou o respeito dele e aí você veio e tomou a sua frente. E não o seu pai ali, tipo, vai lá, Felipe. E você mostra também para os, acredito eu, para os colaboradores, de tipo, o Felipe está a par da empresa 100%. Porque ninguém faz uma reformulação se não entende da empresa. Tem que entender tudo. tudo. Todos os processos, como funciona, a organização. É uma nova roupagem mesmo Isso. da Estilos. E é o que eu trouxe de principal. Antes era Estilos Contábil. Certo. Normal. Hoje a gente chama de Estilos Assessoria. Porque a gente quis trazer essa mudança de não vamos mais só prestar uma contabilidade, um serviço contábil. Não, mas uma assessoria. Esse é o principal ponto que hoje a gente prega lá dentro. E a gente tem que mudar a cabeça do colaborador. Não é só chegar no cliente e falar, nossa, agora a gente mudou, a gente é estilo assessoria. Não. Dentro do escritório, as pessoas precisam começar a pensar. Nós não estamos aqui prestando serviço contábil. Nós estamos aqui assessorando empresas. Sim. Muda tudo. Nossa, o cliente, quando ele recebe essa parte de assessoria, é como se fosse um abraço, né? Do tipo, pera, se eu passar por qualquer situação, eu posso consultá-los e eu vou ter ali uma assessoria de tipo, pera, vai por esse caminho. Porque o contábil, ele fica muito restrito a quem já é do meio, né? Aquela questão de nota fiscal, imposto dia 20... Fluxo E de não caixa. é só isso, não é só DARF, né? Fica com essa Sim. sensação. E a assessoria não, é de crescimento, de expansão. Ixi, é tanta... Nossa, gente, tá passando um filme na minha cabeça aqui. É que, alteração de contrato. Nossa, É muita coisa. É muita coisa. Um escritório contábil, as pessoas não têm ideia de quantas coisas acontecem. Elas acham que a gente... E um dos gerentes fala muito isso, ele fala assim, a gente não é despachante do governo. Que só pega, emite uma nota, faz um DARF e tá lá. Não. Eu falo que é a ponte pro leãozinho. Também. É a ponte pro leãozinho. Não nego. Gente, eu comentei agora, fazendo a make, o cabelo. Eu nunca fiz uma declaração de imposto. Porque eu comecei tão jovem com a empresa que o meu já foi imposto de renda, imposto PJ. O PJ e o Já PF foi tudo, também. já foi tudo junto ali, tipo assim, eu nunca entrei no site para fazer. Isso é bom. Agora Quer dizer que tem um contador bom ali. É. Aí. Não, seu Francisco. Vou até mandar esse corte para ele. Grande, seu Nossa, Francisco. ele é o eu falo, meu Deus, meu anjo, assim, porque vocês salvam muito. Primeiro, vamos começar pelo ponto de que nem todos gostam da parte contábil, né? Tem, assim, eu acho que tem nomenclaturas ali, coisas que a gente confunde muito. Questão de procuradoria, receita, e aí já começa nessa situação. Esse imposto é de onde e por quê? Sim. Isso vocês já estão ali mastigado, Sabe tudo. né? E a gente fica naquela questão de tipo, graças a Deus que tem a contabilidade. Porque é muita função da declaração, a data certa, o imposto na data certa. Então, são coisas que, vamos supor, eu sou comercial / atendimento. Não casa. O tempo é diferente, as funções são diferentes. Você, marketing / tributarista, Nossa. ousado. É que, tipo assim, na verdade, hoje eu brinco que eu sou assim. Eu sou o comercial, de vez em quando, o marketing, o sucesso do cliente, a parte administrativa, a parte financeira, e aí nas horas vagas, eu sou herdeiro. Nas horas vagas, Perfeito! é só assim, tipo, Perfeito. de vez em quando, bem de vez em quando, meu pai fala, vamos almoçar no shopping? Aí eu falo, vamos, era uma sexta-feira. Sim, E aí a gente passa a tarde juntos. sim. É raro, mas acontece. Às vezes eu sou herdeiro.
Mas a maior parte do tempo eu tô lá no escritório, das 8h30 até as 5h30. Às vezes muito mais, né? A gente vai... Gente, eu brinco que assim, eu sou tudo, é o que você falou, né? Comercial, atendimento, marketing. Aí às vezes eu sou a dona. Às vezes você lembra. Às vezes eu falo, nossa, gente, eu sou a dona daqui. Eu Nossa, posso. que legal. Porque a gente entra de cabeça ali e não tem essa coisa. Eu acredito que com a grande maioria. Óbvio que para algumas pessoas pode ter aquela coisa do ego, né? Tem. Eu sou dona e tal. Mas quando você quer ver o negócio dando certo, fazer aquilo acontecer e ainda mais ter aquele seu ali no final, tipo, Deu fui certo. eu. Você esquece que é dono. Sim. E você entra de cabeça. E nessa parte de marketing contábil, comercial, como que você organiza o tempo? Como que é essa divisão ali? Ou acontece? Na verdade, a estruturação é mais diária, assim. Um dia faz um dia faz outro, um dia faz outro. Claro, tem uma equipe por trás. Boa, boa. Mas a gente vai gerenciando tudo, né? Isso. Fica muito eu, a Tati e o Emerson, que são... hoje são as três cabeças pensantes. Meu pai, o Mauro, ele tá mais saindo, ele tá mais Sim. fora do escritório, já dentro de um cliente, conversando com eles. Então, a parte do escritório interna... Uhum. Fica muito mais eu, Tati e Emerson. Então, nós três, a gente vai se distribuindo para fazer tudo que tem que fazer. O comercial, chegou um cliente novo, tem que preparar toda uma proposta, tem que fazer tudo. Então, a gente vai, nós três, se organizando e cuidando, porque o Mauro vai trazendo, Sim. entendeu? A gente sai, a gente tem nossos meios, óbvio, tem tudo, a área comercial, mas a gente precisa sempre estar cuidando dessas áreas. Não é só a parte tributária, trabalhista, o societário. Sim. Não, tem todo por trás ainda. Tem o marketing, tem o sucesso do cliente. A gente precisa saber do cliente, Boa. entende? A gente tem lá, liga, manda mensagem pro cliente para saber de aniversário. Ai, que legal. A gente, tem que fazer alguma coisinha que Tem. o cliente gosta. Não, Tem. porque esse é o pensamento. Só me manda o boleto para pagar. Só me manda um DARF. E a gente não pode ser isso. Exatamente. Não dá mais pra contabilidade não. ser isso. Então a hoje gente em tem que dia. mandar um feliz aniversário. A gente liga pra saber de feedback, pra saber como tá sendo o atendimento, se tem alguma pendência. A gente tem toda essa preparação pra que não seja é o que eu falo, assessoria. Não dá pra ser só um despachante do governo. Exato. A gente precisa estar ali olhando o cliente. A gente tem o planejamento tributário lá dentro. Legal. Então a gente Nossa, olha. isso é muito importante. É muito, muito importante. E olha, eu vou te falar, com a reforma tributária, nossa, vem Ponto coisa aí. importante isso. Vocês têm essa questão de atualizações, não vou dizer diárias, mas praticamente questão de governo, mudança de leis. Esse estudo é eterno, né? Eterno. Eterno. Toda hora muda. Você fala, não é diário, mas a gente recebe, sim, um newsletter Sim. diário de coisas que estão acontecendo, porque tudo muda muito rápido. Muito. É um imposto que mudou uma tributação, uma alíquota. Então a gente tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo. Sempre tem um benefício fiscal, que a gente sabe como funciona, infelizmente, e a gente tem que estar de olho em Sim. tudo que vai acontecendo. Então, de fato, os nossos gerentes tributaristas, eles têm que ficar atentos todos os dias Legal. a todas as mudanças. Todas as mudanças. É o mais trabalhoso. E tem a questão, além dessa alteração, também tem a questão do tipo, tem a alteração global para todos os nichos e às vezes tem aquela para aquele específico, assim, tipo, olha, aqui agora a gente consegue tal benefício porque você é do KNAI e tal. Então, tipo, essa assessoria, que se fosse a parte só contábil, talvez você não teria esse respaldo. Né? Exato. Tipo, mudou, tá lá. Se ninguém me perguntou também. Tá bom, né? Agora, na assessoria, traz justamente isso. Sei lá, ó, Tatiane, agora na sua empresa, tipo, eu trabalho com economia circular. Então, são dois tipos de impostos, né? Tem o novo e tem o usado. É outra situação de parte fiscal, de venda, de compra. Então, tem sempre atualização nesse meio. E eu recebo muito essa questão de tipo, ó, tal produto agora, você não precisa de tal NCM, mudou para tal. E essa parte da assessoria pro cliente, é que eu, assim, eu falo direto com o seu Francisco, então eu cuido direto, por isso que eu tenho um pouquinho de uma ideia. noção. Ideia, gente. Vocês não têm noção do que é o mundo fiscal. Eu sei
ABC, do D em diante, deixo para ele. E é muita coisa. E assim, a empresa, eu já falei aqui em outros programas, a empresa, se ela tem um fiscal bom, acabou, meu querido. Você vai ter sucesso pro resto. A não ser que acabe o dinheiro, porque o fiscal não trabalha sem dinheiro. Mas se você tem um fiscal bom, você tem tudo. A gente sempre fala que o coração da contabilidade é o tributário, é o fiscal. As pessoas, as dores das pessoas estão ali. Exato. Onde está a maior parte dos impostos, das diferenças, onde vai o planejamento tributário é 80% ali, tranquilamente. Então, tem que estar atento no seu tributário. Sim. Dica, ele já deixou uma dica. Fica aí, tá a dica. Estilos assessoria. Nós vamos deixar as informações aqui todas para vocês entrarem em contato. E agora uma pessoa que queira entrar para esse mercado. Tipo, que dica que você deixaria ali, tipo, uma pessoa que quer ser um Felipe, que quer ter uma empresa de assessoria barra ou só contabilidade, o que você diria? Diria que é desafiador, mas é muito bom. A gente, é o que eu falo, a gente está sempre em curso. Hoje, a nossa gerente está em curso. Ah, que legal. Ela está fora do escritório em curso. Então, sempre tem que estar se renovando. Sempre tem que estar buscando mais conhecimento, mais estudos, né? A gente tem que procurar conhecimento. É uma área muito ampla. Eu gosto. Eu comecei a pegar gosto, né? Porque eu já queria ter fugido. Mas eu comecei a pegar gosto quando você vai de trás. Você olha assim, você vai vendo como funciona, qual a dinâmica, como tem que funcionar. Estar ali no operacional, para mim, eu, Felipe? Não. Mas olhar assim, fazer funcionar, pegar o melhor software. A gente procura os melhores softwares, sabe? Hoje mesmo, eu estava fazendo reunião com os colaboradores. Eu chamo um a um na sala para saber como que tá. E um deles relatou: eu nunca trabalhei num escritório onde eu economizo tanto tempo com software. Olha que bacana. Isso é um feedback que a gente recebe que é muito gratificante. Sim. Porque a gente investe nisso. A gente investe para que eles tenham mais tempo olhando de fato o que a empresa faz. A gente tem como um dos nossos valores que o nosso colaborador vá até a empresa conhecer o que ele faz de fato. Olha! Entendeu? Porque você vê lá um parafuso numa padaria, é uma coisa. Mas se você vê um parafuso numa mecânica, é outra coisa. Sim. Entendeu? São coisas completamente diferentes. E a gente precisa entender para que a gente trabalha. Para que ele usa tal ferramenta? Por que ele usa tal... Tudo isso impacta muito no imposto final. Não é só... Por isso que eu falo, não é só mandar o imposto. É você olhar todo o impacto que gera um parafuso, um prego, entende? Um martelo. Tudo isso vai influenciar. Um óleo. Porque às vezes você usa o óleo na cozinha, mas o outro usa no carro, o outro usa no caminhão, o outro usa pra, sei lá, qualquer outra coisa. Então, vai influenciar no final. No imposto final vai influenciar. Não, faz total sentido. E o que é mais legal é que se de repente o seu colaborador falou isso, para ele já, dentro da Estilos, já faz essa diferença, para o cliente muito mais. Sim. Para o cliente muito mais, porque fica muito mais ágil. Isso também ajuda a Estilos crescer. Muito. Né? Porque aí você, com o time ali sendo rápido, você consegue ampliar seus clientes. Não fica aquela coisa sobrecarregada ou aumento de pessoas, né? Sim. A gente precisa desse recurso. E aí, quando a gente fala, alguém quer vir para esse mercado, mas está disposto a pagar o preço, e não é só o valor monetário, mas é o preço de fazer o melhor serviço possível. Porque contabilidade por contabilidade tem um monte que faz muita coisa errada. A gente recebe muito cliente que vem de outro contador porque eles estão sufocados. Sim. Então, se você vai montar uma contabilidade, faça acontecer de verdade. Não vai ser mais uma. E tem uma questão que, assim, é uma parte importantíssima dentro de uma empresa. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Porque um erro pode ser fatal. Total. Eu já vi pessoas com erros fatais. De
falir a empresa porque nem o contador consegue pagar Uhum. a- o tamanho do erro dele e nem a empresa. Caramba. E tem essa responsabilidade de ambos, né? A parte, no caso, o Felipe, de ter um cliente consciente de que não vai fazer nenhuma, vamos dizer, nenhum erro, nenhuma falcatrua, porque isso também é sua responsabilidade. Então tem que ser um elo muito ali alinhado Sim. de conceito, de respeito, de índole, vamos colocar assim. Porque, querendo ou não, também é uma responsabilidade sua, né? Quem assina ali. É o nosso nome que vai. É exato. Isso é verdade. É muito difícil. E a gente tem que ter esse trato de confiança. Isso. Os nossos líderes sempre estão conversando com os donos das empresas. Olha, deu tanto, mas é isso. Porque, olha, a gente pega o relatório, aponta, não tá faltando nada. A gente sempre faz isso. A gente tem os recursos também que vai pegar a nota fiscal. Ah, não mandou. A gente consegue pegar. Entende? Sim. Porque ele puxa diretamente do Cefaz. Sim, que agora, Tá fácil. nós falamos aqui nos bastidores, eu sou da época do talão. Se sumia um talão, rapaz, era uma confusão na empresa. Gente, eu andava com aquele talão assim embaixo do braço, como se fosse a criança. Tipo assim, pensa uma babá de uma criança importantíssima ali. Tipo, É muito importante. O papel carbono embaixo. exato, não podia errar de forma nenhuma. Se fizesse aquele X na nota ali cancelada, tinha que ir lá. Ai, nossa, ainda bem que veio o Cefaz, ainda bem que veio a internet, gente. Ajudou Olha, muito. isso Ajudou. também ajuda. Essa questão de, óbvio, né? Somos da época do papel ali, do talão, mas também tem a questão da IA. Isso ajuda, interfere? Como que funcionou para vocês? Tudo que vem desenvolvendo, ele vem para aperfeiçoar. Sim. E vem para amarrar uma coisa na outra. Então, por exemplo, antigamente você fazia, sei lá, emitia alguma coisa errada e aí o outro órgão não pegava. Hoje eles estão todos amarrados, porque tá todo mundo na mesma rede. Com a IA, vai ser muito mais difícil a pessoa fazer uma falcatrua, Sim. entende? Porque ele vai ler toda a história da empresa. A IA é muito, muito rápida. Antigamente, coisas que demoravam, sei lá, 1 ano, 5 anos, né? Que eles trazem os últimos 5 anos. Isso, Aí, verdade. demora 3, aí pega os últimos 5 e você vai vendo. A IA faz isso hoje em 1 hora. Já pegou erros, assim, entendeu? Já olha e fala assim, não, ó, tá faltando essa nota, essa nota, essa nota, essa nota, o imposto deveria dar tanto. Aí você olha e fala assim, não tem o que fazer. É. Entende? Então, quando a gente vai cobrar o colaborador, a gente olha lá e fala assim, não, o imposto tinha que dar tanto. Porque a IA já sabe quanto tem que dar. O colaborador fez errado, a gente já cobra ele na hora. É no ato. E a gente usa a IA a nosso favor. A gente tem que trazer pra gente cobrar o colaborador. Às vezes o colaborador fez, errou, falhou, esqueceu alguma coisa, a gente já olha na hora. Por isso que os nossos gerentes estão sempre atentos. Que eles já olham na hora e falam assim, não, ó, tá faltando aqui. Ai, E cobra. que é uma conferência do serviço do outro para, tipo assim, passar ali naqueles 3 cheques. Uhum, pra ir certinho pro nosso cliente. Não tem Ai, como que ter erro. interessante. Não, isso é muito bom, porque traz a questão da segurança de não acontecer, como você disse, de clientes que passou por alguma situação em outra contabilidade de comeu bola, esqueceu. Gente, somos falhos. É um ser humano. Exato. É isso aí. Estamos suscetíveis a erros. É importante isso da questão da conferência, além das 3 pessoas, 2 pessoas, sejam quantas for, mas a questão de utilizar a ferramenta da IA. Quem não usar IA, esquece. É. A gente fala, no rebranding a gente falou que a IA, ela não veio para substituir pessoas, mas ela veio para aumentar, potencializar as pessoas que usam ela. Exatamente. Ela não veio para substituir. Óbvio que vai ter emprego, muitos empregos, e isso em questão de 5 anos muitos empregos já não vão existir mais por causa da IA. Isso, ok. Mas dentro de uma contabilidade a gente precisa de pessoas. E a gente preza pela contabilidade humanizada, onde o cliente vai falar com um humano. Não usamos robôs. Então o cliente fala com o humano. Ai, boa. Aí, Sou super a favor. quando a gente começou a mexer no escritório, fazer todo o rebranding, o meu pai foi o primeiro a falar: não quero robô. Eu quero coisa humanizada. Eu quero que o cliente trate com o humano. Esse é um dos nossos valores. É humanizado. Sempre.
onde você for ver alguma coisa da Estilos, vai estar escrito uma contabilidade humanizada. Perfeito. E com colaborador e gerente indo no cliente para mostrar que são humanos. A gente sempre trabalha dessa forma, porque é uma diretriz do Mauro. Até porque, se você pensar, é um assunto amplo, de difícil entendimento para o cliente, né? É o que eu disse. Às vezes a gente tem aquela mínima noção de títulos, nomes ali, porque a gente paga todo mês, então a gente meio que associa, Sim. mas o assunto ali a fundo mesmo, conversar com o robô, até o robô acho que buga, né? Tipo, você vai perguntar um negócio, Tem ele vai- muita coisa. o robô vai falar, não entendi. E encerra o assunto próximo, né? Porque Nossa, são muitas siglas. Muitas. e não dá para assim, eu acho que talvez um pré-atendimento ali para qual setor, Isso tal. sim. Isso Aí normal. É, você vai chamar no WhatsApp, aí vai aparecer lá, qual setor você quer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertou o 2, já vai cair no humano. Isso. Não fica tipo, e agora se você for pra tal? Não. Desesperador. Só de colocar isso, meu pai já ficou meio tipo, tá falando com o robô. Não, calma, não é o robô, é só tá direcionando. É um filtro É só. um filtro pra É não uma atender qualquer um. telefonista. Vamos colocar no português de hoje. Uma Isso. telefonista que vai Pronto. passar o ramal. É isso. E aí ele já ficou meio com o pé atrás, mas aceitou. Que a tecnologia tá aí pra ser usada. Exato. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar isso pra ele. É. É importante. É o futuro. Até pro cliente também aceitar, se você de repente pegar um cliente que ele tenha, sei lá, uma experiência que nem a minha, no caso de, tipo, da época do talão. Nossa, mas como que você vai resolver isso com uma inteligência artificial? Porque a gente entende que a inteligência artificial está em todas as coisas, ela é necessária, ponto, não há para onde fugir. Mas existem pessoas que não entendem sobre ela. Então, tipo assim, também pode ter um bloqueio do cliente. Tipo assim, se essa meninada o Felipe vai colocar tudo ali nesse robô, esse negócio vai errar e eu vou pagar mais impostos. Tem mais alguma fácil. situação assim? Tem. E é mais fácil a gente errar do que o robô, né? Exato. Mal sabe ele que, Pior que que é o robô que tá verdade. corrigindo a gente. Pior que é verdade. Nossa, mas tem. Tem muito cliente mais antigo, né? Isso. E eles não estão acostumados com essa tecnologia. A gente vai, e para esses, é o nosso WhatsApp. É tipo o meu WhatsApp, o WhatsApp da legal. gerente. Porque a gente Muito sabe bom. que ele não vai chamar no WhatsApp onde ele tem que passar por um Robô. robozinho. Então ele já chama direto no nosso. E tá tudo bem, Sim. entendeu? Tem cliente que a gente fala. Agora, os outros pegaram o jeito, foi muito bom, uma aceitação ótima. É muito bom. Isso traz também aquela, além de humanizado, eu acho que traz aquela questão do tipo, um carinho, né? Que é o que você falou da coisa de mandar um feliz aniversário e de ter aquela assim, você não é só mais um cliente, então você tem que ir ali com todos da mesma forma. Não, para você eu posso seguir esse caminho. Então você acolhe ali, né? Faz a questão da assessoria que eu falei, do abraço. Você acolhe e traz o cliente para o formato dele. Que eu acho que é muito importante essa visão hoje de que as marcas, as pessoas que estão dentro do negócio, tá trazendo o cliente da forma que ele precisa ser atendido. Não tem nada a ver com a questão de tem razão. Não é sobre isso. É atendê-lo da forma que ele O que ele quer. é. Tipo assim, óbvio que não vai sair do contexto. Tipo, para você não vai encarecer, não vai mudar toda a sua estrutura. É um WhatsApp. Óbvio que se de repente tivesse que mudar todo, criar um setor. Só por causa de um cliente é complicado. É. A gente tem detalhes lá no escritório, por exemplo. A Tati quer um funcionário nosso aqui. A gente oferece. Você quer? A gente traz. Tem cliente nosso que tem colaborador nosso o dia inteiro lá. Que legal. Porque a gente entendeu o que ele queria, era uma necessidade dele. Encarece pro cliente? Encarece. Sim, é um mas plus. ele quer. É. E tudo bem. Então a gente contrata, faz análise, faz tudo pra ver se o funcionário é bom e tudo. E a gente coloca ele dentro do escritório deles. Gente, você já me abriu um leque aqui. Uau. Entende? Porque sim. é personalizado também. Exato. Se você quer, ok, a gente tá disposto. Eu sempre falo, quando eu vou mandar uma proposta comercial, eu mando uma proposta comercial com várias opções. Sim. Várias. Você quer só o trabalhista, você quer só o tributário, você quer os dois, você quer o contábil, você quer um BPO financeiro, você quer um colaborador nosso dentro do seu escritório? Eu faço.
vai ter um custo extra. Lógico. Mas tem cliente que quer, porque ele quer sentir que tem uma contabilidade. Sim. Então tá ok. A gente faz, Perfeito isso. entendeu? Tem que ser assim. O cliente tem razão, É. entende? Eu faço, é o que eu falei, em um ano eu fiz muitos cursos. Mas é tipo assim, de não ter... Sabe quando você não tem mais final de semana? É aquele... Tá na idade de ter o foco total? Sei. Eu coloquei, engatei a carreta e falei, vou embora. Fiz curso de sucesso do cliente, fiz curso de marketing, fiz curso de área comercial, de vendas, gestão de pessoas, tudo. Tudo que eu podia agregar pra... Até porque é pra mim, é pro Felipe. É lógico. O beneficiário é a Estilos, mas é pro Felipe. Quem tem o conhecimento sou eu, Uhum. entendeu? Eu só Perfeito. uso no escritório. Então, quando você vai estudar sucesso do cliente, eles falam sobre isso. Personalize, faça acontecer da forma que ele quer. Personalize. Mas nos seus modos, no Sim. seu preço, entende? Por isso que eu falo, não é só o valor monetário, é o valor que a gente agrega pro cliente, Isso. que vai muito além do monetário. Nosso churn é muito baixo, assim, é muito difícil de um cliente sair. Quando a gente vai fazer um cálculo de LTV, né? Nossa, a gente fica feliz, o cliente fica sempre com a gente. Raramente sai. Muitas vezes sai porque a empresa tá mal das pernas e vai para uma contabilidade mais barata. E aí, ok. Faz parte. Faz parte. Eu não vou baixar o meu preço ao preço que alguém conseguiu. Eu falo, infelizmente, não tem condições. A gente tá nesse preço porque a gente oferece isso, isso, isso. Ah, mas para mim não faz sentido. Tudo bem? E aí, ok. Mas não é por falha nossa. Porque a gente tem todo um protocolo regrado, a gente chama de POP, Uhum. o processo operacional padrão, Uhum. para que as pessoas cumpram exatamente o que tem que cumprir. Para ficar bem atendido o cliente, bem assessorado. Isso faz toda a diferença. Faz. E você disse uma questão muito importante. Não baixar o preço. Porque, assim, é o que eu até, sem querer, eu brinquei um pouquinho antes. Se você tem uma parte fiscal ali totalmente ok, correta, o seu negócio vai prosperar. Só não vai prosperar se acabar o dinheiro. E aí não é um erro da contabilidade, é um erro da parte de gestão financeira. Né? Tipo assim, gastou demais. Óbvio que a contabilidade tá ali, ó. Tá demais isso daqui. Mas essa parte, vocês não podem, como se fala, vocês podem comunicar, mas não podem barrar, né? A parte do Exatamente. financeiro do dono ali, de quem está gerindo o dinheiro, gastando, a responsabilidade é dele. Então, se de repente minar ou acontecer qualquer coisa, não foi por um erro contábil, foi por um erro de gestão ou alguma coisa também que de repente pode acontecer, uma fraude, um erro que às vezes até o dono também não tá suscetível a isso acontecer, que vem de fora, né, externo. Mas é importante isso porque é aquela questão do valor do seu trabalho. E a assessoria, ela te traz essa, como se diz, essa tranquilidade de tipo, pera, eu posso pagar um valor um pouquinho maior porque eu vou ser assessorado. Então, eu tenho um... Sim. E essa questão que você falou de levar uma pessoa para dentro da empresa da pessoa. É muito diferente. Muito. Nossa. É exatamente isso. Então, o valor não é só monetário. Exato. É o valor agregado. É muito além do que só uma contabilidade. Por isso que o nosso lema é muito mais que uma contabilidade. É uma assessoria. É isso. Entende? E se a gente vai por esse ponto, a gente começa a precificar as pessoas. Eu detesto isso. Eu detesto precificar. Você vai contratar uma arquiteta, ela te passa o preço, já pensou, você começa... Ah, não, mas olha, veja bem, vamos descontar aqui. Mas, poxa, ela estudou tanto para isso. O engenheiro... Exato. Mas a gente quer fazer isso na contabilidade. Que é o responsável direto pelo futuro da sua empresa. A gente que tá de olho ali no que é melhor, qual o melhor caminho para sua empresa. E a gente faz isso. Nossa, cansei de ir em cliente e falar assim, olha, se você for por esse caminho, eu acho melhor. Olha, se você pagar esse imposto aqui, ó, se a gente for por esse... Porque tem, olha, aqui tem uma condição especial. Entende? As pessoas não veem isso. Elas veem lá, chegou o boleto da contabilidade, não aguento mais pagar a contabilidade. Você escuta isso muito. Jura? Não aguento mais pagar a contabilidade. Mas eu acho que... Você
Você não acha que, de repente, é pela questão do imposto para onde ele vai, não pela contabilidade? É. Porque a contabilidade Pois é. não tem, assim, vocês não têm a responsabilidade de para onde o dinheiro vai, É. né? Isso é fato. É que a gente manda, o boleto vem, a pessoa já olha e fala assim... Lembra do Felipe e não lembra do de governo. novo a contabilidade, de novo. Aí só aparece o nosso e-mail lá. Não vai aparecer Prefeitura de São Paulo, mandou e-mail. Exato. Não, vai aparecer lá. O Felipe, @estilos, contábil, enviou para pagamento um DARF. Eu falei assim, não aguento mais a contabilidade. Quando a gente manda o nosso honorário, ele reclama também. Vai chegar lá o meu... vai chegar o meu e-mail lá. Sim. Entende? Eu penso, bom, cada um com a sua, né, com o seu estilo de pensamento. Eu acho que as contas pode ser um pouco bobo o que eu vou dizer, mas a conta só tem quem tem uma empresa, sabe assim, tipo, eu sinto, não sei se é porque eu faço parte do financeiro, mas eu sinto felicidade de pagar as contas, porque eu fico pensando, se eu pago, é porque eu estou crescendo, Sim. né? E quanto mais conta, Crescendo. mais crescimento. Falta essa mentalidade em muita gente. Eu acho que assim, como a gente, né, brinca, meu carro quebrou. Agradeça, você tem um carro. Tem gente que não pode falar um carro quebrou, sabe? Então, tipo, eu acho que entra nessa parte, talvez, eu penso mais na questão do tipo assim, esse dinheiro poderia ser usado realmente corretamente. Isso, Né? indiscutivelmente, é um fato. Mas a gente paga, tem que pagar, faz parte. Isso que você disse é engraçado porque é uma cultura de que tem... Gente, ó, entenda uma coisa. A partir do momento que você abre uma empresa, se você tem o sentimento de pagar uma conta com dó ou com tipo, ai, nossa, isso é conta, esse negócio vai minar. Sim. Porque a sua energia colocada ali naquilo já está... Concordo. Né? Tipo, reza pra ver muitas DARFs, mas, tipo assim, DARF todo dia. Porque se você tá gerando imposto, é porque você tá vendendo, você tá comprando, a empresa tá girando. Concordo muito. E a gente fala isso lá dentro. O cliente tá reclamando, ele tá faturando bem. Pois é. Isso é bom pra ele. Tipo, o faturamento dele aumentou. Deveria ser gratidão. Exato. E eu sou do time copo meio cheio sempre. Eu também. Eu também. O copo meio vazio eu nem olho. Eu Exato. sempre vou pro copo meio cheio. Sempre busco ser grato. Eu Isso. sou cristão, a gente tem a nossa contabilidade, a gente sempre busca o conceito de que Deus está à frente e tudo mais. Isso a gente vê como fundamental, um dos nossos valores, nossos pilares. Então, o copo meio cheio é a gratidão. É isso. É ser grato. É uma nova oportunidade, é um novo dia. Todos os dias, eu e a gerente, a gente ora por tudo que vai acontecer, por todos os clientes, por todos os colaboradores. Todo dia a gente faz isso. É um diferencial? É um diferencial, mas a gente fica lá no nosso. Não precisa ficar divulgando ali Sim, dentro nas do redes escritório, sociais, nas redes sim. sociais. A gente vive isso. E eu acho que isso faz a diferença, sabia? Muita. Faz. Muita. Pra mim, tipo, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Começar a orar pelos clientes, começar a orar pelos colaboradores, pelo dia de trabalho, por tudo que a gente vai ter de demanda. Nossa, a gente trabalha de outra forma. Gente, isso é muito importante. Eu sempre falo, eu tenho os meus rituais. Eu chego antes na empresa, porque senão eu fico parecendo doida, né? Sozinha lá. Porque eu faço as minhas orações também. E eu falo, e eu trabalho com a parte, além do comercial financeiro, a parte de atendimento. Quando você lida com o cliente, a gente não sabe o que ele está passando ali do outro lado. E quando você vende um item, um produto, um serviço, a excelência tem que ser, rápida, né? Sim. E às vezes o cliente não está num bom dia. Eu também, às vezes, não estou num bom dia. Somos seres humanos. E aí eu sempre falo com Deus também nesse sentido de, tipo, que me dê sabedoria para poder atender o meu cliente, porque é ele que paga o meu salário. Eu dependo dele, sabe assim? Quando você tem essa visão de colocar Deus à frente dos seus negócios, meu amor, é só levantar. Sim. Né? No caso, eu faço uma make com o cabelo, você não precisa. É. Faz uma make com o cabelo e let's bora, vamos. Porque assim, você traz a tranquilidade de tipo, qualquer obstáculo, qualquer desafio, você vai conseguir passar. Não existe desafio que você não passe, assim, gente. Às vezes demora um tempo, às vezes requer
ufa, né? Que ele respira. Eu brinquei hoje até vindo pro estúdio, eu falei, gente, eu pedi paciência para Deus, Deus me deu atendimento. Me deu desafios para ter paciência. Poxa vida! E eu tenho muita paciência, juro, sério. Esse é bom. É difícil? É difícil, porque eu não sei se é porque eu fiz psicologia também, então eu uso. Ajuda Vamos muito. lá, querido, vamos conversar. Mas isso que você faz, isso eu digo assim, talvez tenha sido a sua melhor dica aqui. De colocar Deus à frente dos negócios, cara, e rezar pelos clientes, isso é muito além. É muito bom. Eu super indico para todo mundo. Ore pelos seus clientes, reze pelos seus clientes. Pede para Deus te ajudar e ele ajuda. Muito. Nossa, Muito. cansei de ver momentos, tipo, alguma coisa que se eu não tivesse ali conectado com Deus, fatalmente eu seria muito mais grosso, fatalmente eu seria muito mais estúpido, sei lá, alguma coisa assim. Você leva de outra forma. Você tá Isso. mais leve, você tá, tipo, em paz. Muda muito. E uma coisa que eu sempre digo, quando você mexe com o dinheiro do cliente, meu amor, você tem uma responsabilidade ali na mão que você, assim, é a vida da pessoa, de repente, né? Ali no caso, você principalmente, porque é a empresa, é o coração, é o negócio, como se diz, o faturamento para a família, para os sonhos, para tudo. Sim. Eu, no caso, eu vendo um produto, que às vezes é um recurso para estudo ou para trabalho, que eu trabalho com computadores. Então, tipo assim, é um produto que a pessoa Muito está legal. esperando, sabe? Tipo, ela precisa daquilo para trabalhar, ela precisa daquilo para estudar. Então, eu mexo com a vida da pessoa. Então, tem que ter uma responsabilidade. E ali você pensar de tipo, ah, não, tudo bem, atrasou, não tem problema. Não. A gente acorda todos os dias e muita gente depende da gente. Muita gente. Isso é uma dica que, assim, é infalível. No empreendedorismo, você vende algo, né? Você vende um produto, um serviço. Tenha sempre a responsabilidade de, tipo, você tem um produto, um serviço, é muito importante. É a vida da pessoa. É a vida da pessoa. E é o que você falou, tipo, você vende computadores, talvez. E aí você vai vender, não é só uma máquina. É um sonho de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa precisava muito daquele computador. Sim. Entende? E aí ela olha e fala assim, nossa, consegui realizar meu sonho. E a gente não sabe como que é. Cada ser humano tem uma história que tá vivendo naquele momento. Isso. Eu tô vivendo a minha parte da história, você tá vivendo a sua parte da história. Pode ser momentos completamente diferentes. Entende? E aqui cada um tá vivendo um momento da história diferente. Sim. Respeita o momento da história. Às vezes é um momento bom, às vezes é um momento ruim. Às vezes é o maior sonho, às vezes o dela quebrou e tem que trocar e ela não queria. A gente não sabe qual o momento da história. Então, tem uma história que conta de um cara que foi numa cafeteria e a mulher atendeu ele muito mal. Essa história eu acho fantástica. E ele ficou, nossa, mas que mulher grossa, não sei o quê. E a mulher dele ficou brava. Aí ele falou assim, mas calma, a gente não sabe como tá o dia dela. E aí ela chegou e jogou o café lá, e aquela cena ruim. E depois ele foi conversar com ela. Eu falei assim, ah, tá tudo bem? Ela falou, não, aconteceu isso. Ela só precisava desabafar, ela tava mal. Chorou com ele, mas se ele não tivesse dado a oportunidade. Imagina se ele chega na gerente e reclama, ó, essas são funcionárias, e ela ia ser demitida, o dia dela ia ser muito pior. Exato. A gente não sabe como tá a história da pessoa do outro lado. Eu já vi essa história no Instagram, um vídeo, alguma coisa, e é exatamente isso. E eu já apliquei isso, sabia? Nossa. Eu lembrei e eu falei, cara, porque assim, uma coisa que a gente tem que entender, depois da pandemia, todos nós tivemos, assim, mudanças drásticas na vida. Total. Para qualquer um, né? Independente de ter perdido ou não pessoas. Essa situação agravou muita gente. Eu vejo que, assim, a população, ela tá muito alterada, muito faísca, muito... Muito. E falando aqui dentro da questão de empreendedorismo, existem pessoas que não podem empreender. E tá tudo bem, porque, assim, tem que ter muita coragem. E tem que ter muita calma, paciência, porque, assim, são desafios a todo minuto, né? Então, você tem que ter a gente usava um termo, assim, nem sei se as pessoas usam, um sangue de barata. Aquele estômago, né, frio, porque você fala, cara, para passar por esse desafio, você não pode ser 100% coração, emoção, senão você mata
3 por dia e não dá conta. E às vezes a pessoa empreende tentando realizar um sonho e acontece isso de maltratar, tá num dia ruim. A gente tem, né, ali Sim. os lobos aqui internos. Se a gente não tem um outro lado, um filtro ali, alguém que faça esse... Calma. Ó, não sei o que você está passando. Que é a famosa empatia. Famosa. Né? Famosa, porque nem todo mundo usa, né? É só um É objeto distante. Para muita gente é só um objeto distante, é uma palavra. Exatamente. Se você não tem essa empatia de acolher o outro, mesmo você também ali querendo, né, às vezes, retrucar, você muda o mundo da pessoa e você muda o seu. Porque você olha e você fala, poxa vida, eu fui muito inteligente emocionalmente agora. Faz diferença. Total. No empreendedorismo, no negócio, na vida, você volta para casa e você fala, poxa, hoje eu poderia ter jogado o café nela de novo. Teria sido uma briga monstruosa, sei lá, uma discussão alheia que não ia trazer nada. E aí você traz a pessoa para perto, muda a vida dela, muda a sua. Totalmente. O dia dela, a história dela muda também. Ela vai lembrar daquilo, ela fala, nossa, um dia eu estava vivendo isso e me fizeram aquilo. E seria completamente diferente. Que se você faz o que ela tá merecendo, né? Entre Sim. aspas, merecendo, cara, a vida dela só piora, a sua só piora, porque depois você vai com peso na consciência depois ir embora. E você fica pensando, nossa, o que eu fiz? Deveria ter feito com mais empatia, deveria ter tido mais empatia. Exato. E você entra nesse assunto, você acha que a questão dos seus cursos, da parte de gestão de pessoas, mudou mais ainda a sua cabeça nesse quesito? Porque fala muito disso. Muito. Eu era muito bonzinho. Esse é um... As pessoas acham que é legal, mas não é legal ser Não. bonzinho. A gente precisa ser bom. A gente precisa ser Não correto. bonzinho. Isso. A diferença do bom e bonzinho. Boa. A gente pensa que é igual, mas não é igual. É porque fica bobinho, É né? O bonzinho vira bobinho. exatamente isso. Esse é o problema. E eu era muito bonzinho. Eu não sabia falar não. Tudo que a pessoa falava eu aceitava. Um problema muito grande com isso. Sim. E o curso de gestão de pessoas, ele vai contrário a isso. O fato de eu ser bom não quer dizer que eu não posso falar um não pra você. Vamos fazer... Não. E o não é libertador. Nossa, A gente demais. nem sabe o quanto é bom falar não. Mas tem que dar um filtro também, Com porque tem gente que certeza. começa a dar um não também Toda pra hora tudo. não dá, né? Não, calma lá. Assim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não saia falando não pra todo mundo. Aí, calma. Mas o não é libertador. A gente precisa saber falar não. Eu tô com muita demanda. Você consegue fazer mais uma coisa? Não consigo. Não dá. Eu cheguei no meu limite. E a gente tem que aprender a fazer isso. A gestão de pessoas, ela fala muito sobre isso. Eu jamais teria dado um feedback negativo pra uma pessoa. E hoje eu consigo. Olha que Sentar, legal. trazer a pessoa e falar assim, olha, infelizmente você fez isso errado. Não está de acordo com os valores e culturas da nossa empresa. Você vai receber uma advertência por causa disso. Porque você está ferindo o coração da empresa. Sabe, os valores da empresa, eles devem ser seguidos. É algo idealizado, é algo sonhado, é algo pensado. Você colocou o valor, siga os valores. Então, já aconteceu de eu chamar uma pessoa e dar uma advertência pra ela porque ela feriu o valor. Mas antigamente eu jamais faria isso. Eu não conseguia dar feedback. Eu não conseguia. Eu tava numa reunião de feedback, alguém falava de mim, eu ficava, tipo, tenso. Olha. Tenso. Alguém falava alguma coisa positiva de mim. Precisava ser negativo, positivo. Eu ficava tenso. E hoje é muito tranquilo. Entende? Inteligência emocional, que você falou. Faz toda a diferença. Na Isso vida. cabe muito na gestão de pessoas. Tem que ter inteligência emocional. Entender? Não dá pra eu chegar só xingando a pessoa e falando. Não. É saber a história, o momento, como falar, quando falar. Porque também tem o quando. Não é só como e o que. É quando. Porque se pega a pessoa tá num dia muito ruim, você só vai piorar. A conversa não vai ser frutífera, a pessoa não vai mudar. E ela bater e voltar. talvez não vai nem, exatamente, ela não vai nem absorver o que você está falando. Dependendo da preocupação da situação ali, ela vai ouvir, tipo assim, nossa, o que o Felipe tá falando na minha cabeça hoje, gente? Eu não quero resolver isso. Tem muito isso. Então você tem que filtrar. Esse filtro é muito complexo. De saber o quando, como, onde, o porquê que você vai falar. Tudo isso tem que ser premeditado mesmo, sabe?
E isso faz parte de gestão de pessoas. Eu acho importantíssimo essa questão do curso. Eu tive outros convidados que fizeram. E até porque, olha que interessante, a concepção de uma empresa ali, a forma como você falava com o colaborador, como falava com o prestador, mudou também. Né? Hoje é tudo muito mais jovial, a conversa é mais aberta. Antigamente, tipo, nossa, eu vou conversar com o dono da empresa. A pessoa colocava um terno, cortava o cabelo, tinha toda aquela, né, marcava a hora, reunião. Hoje o dono da empresa anda do seu lado. Sim. Às vezes ele está ali sentado com você fazendo a sua função. Isso antigamente era tipo, o dono da empresa era uma pessoa longe, distante, né? Principalmente em fábricas. Hoje temos visita do dono da empresa. Era aquela reforma, né, que a gente brinca. Todo mundo Era arruma uma a reforma, mesa. bom dia, corta o cabelo, esquenta. Hoje eu acho que o dono está mais próximo, a situação está mais fácil, e por isso temos eu falo, tipo assim, uma reforma também na forma de tratar o colaborador, porque também mudamos, né? A gente tinha uma concepção ali de patrão, empregado, uma coisa meio fria, e hoje é mais próximo. Mas também tem a questão da gestão, que é o que você falou, o bonzinho. Gente, isso é péssimo. Eu sofri muito tempo com a questão do não, e depois que eu fiz a psicologia, para falar sim, ficou difícil. Agora Gente, muda. sério, porque eu analisava muito. Era, tipo, muito rápida a minha análise. Tipo, esse aqui quer me enrolar. Não, esse aqui tá aproveitando o colega do trabalho. Então, era, tipo... Nossa. Aí o sim era raro. Eu até criei e olha que engraçado, criei um bloqueio. As pessoas preferiam falar com o meu sócio do que comigo. Porque o meu sócio era o sim, 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 e eu era o não, 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 não. Ela É exagerou. muito importante. Isso você acha que mudou muito dentro do escritório? Mudou. Também, o sentimento ali com os Com colaboradores? certeza. É que eu falo, eu sou fã do meu pai. Ele sempre foi muito presente. Ele Boa. vai de sala em sala, conversa com pessoa por pessoa todos os dias de bom dia. Ele vai e cumprimenta um a um, assim. Nós estamos em 30, ele passa por todos os colaboradores cumprimentando um a um. Isso, pra mim, É fantástico. é fantástico. É. E os colaboradores falam, né? Nossa, eu vim de uma empresa que nossa, eu nunca via o CEO, eu nunca via o dono. Aqui o dono senta e almoça com a gente. Isso. E a gente tem o almoço, e é alguma coisa que ele preza também, é o almoço no escritório com as pessoas, tem uma cozinha lá dentro para isso, porque ele preza que todos estejam em unidade. Boa. Então, ele almoça com todo mundo. A gente tem um benefício, chama o almoço com o CEO. Legal. Quando o departamento conclui uma meta, tipo, vai almoçar com o CEO. E aí eles vão todos numa churrascaria do departamento. Top. Olha que diferença. Total. Eu falo que eu sou muito fã do meu pai. Eu falo, não é porque ele é meu pai. É porque ele pensa pra frente. Ele Isso. pensa muito na frente. É muito diferente. Quem faz isso? Quem sai pra almoçar com o colaborador? Conhecer a história dele. E jogar bola com ele, sabe? Ele chama o pessoal que trabalha lá, os meninos, pra jogar bola. É muito diferente. É muito diferente. Eu entendo completamente esse conceito. A gente tem essa visão. Aproxima mais, te traz mais confiança, porque o colaborador, quando ele está com erro, quando ele está com algum problema, ele tem a liberdade de chegar em você antes dele cometer ali, de falar assim, não, eu vou fazer aqui que eu não vou atrapalhar, não vou, né? Vou fazer aqui. Aí ele erra. Então, antes dele errar, ele fala, poxa, eu tenho essa liberdade de ir ali, conversar com o Felipe, conversar com o Mauro, e aí não errar, né? Tipo, se você tem essa abertura com os colaboradores, isso é muito importante. Lógico que o que a gente disse aqui, tem o filtro, né? Sempre filtrando. Sempre ali avaliando, cada um é cada um, a gente percebe quem abusa, quem não abusa, faz parte, isso é do dia a dia. Uma coisa que eu fiquei curiosa, você pensa nessa questão de gestão comercial, você pensa em sair dessa área um dia ou não? Ai, que pergunta difícil. Porque, Aquelas, deixei quase pro final aqui, nossa, a já, bomba. Pum. toma. Eu gosto muito. É que hoje, meu relacionamento é muito interno. Sim. Eu gosto muito desse relacionamento interno com os colaboradores líderes. É muito gostoso de você estar perto ali, fazer presente.
Mas óbvio que eu ligo para cliente todos os dias. Todos os dias eu tenho um relacionamento com o cliente. Ou, tipo, vários, né? São Sim, diferentes. isso. Mas todos os dias eu ligo pra saber como tá, se precisa de algo, se tá faltando alguma coisa, se algum colaborador deve informação. Sempre tento estar perto dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Hoje esse é o meu. Eu saí pra isso, né? Eu falei, eu quero ter esse Não, relacionamento. você foi totalmente barra atendimento qualidade ali. O atendimento interno, externo e a qualidade da prestação de serviço. Uhum. É o que eu gosto. Óbvio que nesse meio eu faço marketing, é o meu rosto que vai aparecer muitas vezes lá no Instagram da Estilos. Legal. Eu faço a parte de financeira, de ter que pagar as contas, porque as contas chegam. Você Faço envia as contas e você recebe também também. paga, a gente também, ó, não é porque é uma contabilidade que a gente não tem conta pra pagar, a gente também paga, e a gente também se odeia. Mentira, a gente não se odeia. Mas a gente tem as contas pra pagar. A gente, eu faço também a parte administrativa, então tem obra pra fazer, a gente tá aumentando o escritório, então Ah, legal. tem tudo isso pra administrar. Ah, às vezes acontece, choveu muito essa época. Gente, ontem caiu o mundo aqui. Você vai descobrir onde tem infiltração do nada. Você olha e fala, ah, lá vai, a gente quebra a parede pra descobrir onde tá a infiltração. Acontece, e isso tudo cai no colo do herdeiro. Que por horas vagas é herdeiro. Vai ser a O parte Mauro administrativa. está atendendo clientes fora do escritório. É Exato. sobre isso. Exatamente. Alguém É. tem que estar lá dentro olhando pra esses detalhes. E aí sobrou pra mim. Era o meu irmão. Antes, o meu irmão fazia essa parte. Que é o que abriu a padaria? Que abriu a padaria. Ele saiu, abriu a padaria dele e foi. E tipo, ok, é o sonho dele, ele quer. E já tem uma contabilidade maravilhosa ali, uma Já assessoria. tá sendo bem assessorado, entendeu? Já ali do lado. Mas eu acho muito legal, porque veio pra mim indiretamente. Não foi tipo, ah, olha, a gente tá pensando em colocar você pra cuidar disso. Não, o Fernando saiu, meu irmão. Sim. E aí, no outro dia, já, ó, aconteceu isso, você precisa cuidar disso. Eu falo, opa, do nada? E, ok, a gente abraça e vamos E cuidar. É let's meu, bora. Exato. esse é o pensamento. É meu, é. alguém tem que cuidar. E se isso aqui vai ser meu no futuro, eu tenho que cuidar. Então, vamos pra cima, manda, a gente cuida. É muito bom essa parte. Eu fico meio maluco, mas é muito bom. E você, quando criança, você imaginou que seguiria? Lá atrás, antes desse dos 16 anos, tal, antes, você achou que seguiria os passos dos seus pais, da sua família, do Mauro ali, tipo... Não, não imaginava. Nem de perto. Eu olhava assim, tipo... E era muito pequeno na época também. A contabilidade era muito pequena. Eu via quanto meu pai Conta sofria essa história, o inicinho ali de... quando começou. eu achei Nossa. bem interessante. Era meu pai, minha mãe e minha tia. E eles montaram uma contabilidade, ó, se não me falha a memória, era no quarto da avó do meu pai. Ou da mãe do meu... Não, da avó do meu pai. Lá na freguesia do Ó. Aham. Sempre na freguesia. Sempre estivemos ali. E começou com um cliente que até hoje é nosso cliente. Olha, que Até bacana. hoje. E ele não paga honorário, ele tem atendimento exclusivo dele, porque ele foi o primeiro cliente do meu pai. Que legal. Isso não muda. Entende? Faz parte da história, né? Exato, Não tem faz como parte mudar. da história, é isso. Não tem como mudar. A gente vai completar 35 anos, a gente vai fazer uma festa de 35 anos. Tem que É fazer. óbvio que esse cliente tá. Entende? Lógico. Foi o primeiro cliente. E eu vou falar sobre isso lá. Então, começo muito conturbado. Como todo empreendedor sofre no começo. Então vai, pega um cliente aqui, pega outro aqui. Eu lembro que meus pais sofreram muito financeiramente. Foi em 89, se não me falha a memória, que eles montaram. 89. Então, eles penaram muito no começo, sofreram muito. Minha mãe conta que teve vezes que eles jantavam tomate. Era a janta deles. Caramba. Para alimentar eu, minha irmã e meu irmão. Sim. Entendeu? Meu pai e minha mãe jantavam tomate, a gente comia arroz e tudo mais, mas eles não tinham que jantar. Entende? Até crescer, e cresceu muito na pandemia, por incrível que pareça. Olha. Enquanto todo mundo estava diminuindo, a gente começou a crescer, porque a gente entendeu que o mercado estava precisando de ser impulsionado. Sim.
Entende? E a gente fez um network muito bom com muitos clientes importantes. Entendemos o movimento do mercado. E na pandemia a gente cresceu muito de subir, sei lá, vamos supor, de 100 clientes para 400 clientes. Sim. Vamos supor. Sim. Foi muito importante foi um marco. Claro que na pandemia eu quase perdi meu pai. Ele sofreu muito. Foi tipo, o momento mais difícil da minha vida foi ali. Quase perdi ele. Quando ele volta disposto. Transformado. Ele volta querendo tudo. Sim. Por isso que mudou muita coisa. Então ele começou a ir muito atrás. Por certo, o medo de, tipo, o que eu vou deixar pra minha família? Porque ele quase morreu. Sim. Tomou conta. Cara, se eu morrer hoje, na época, a gente não tinha uma estrutura forte. Olha. Entende? Então ele. Acho que ali, na hora que ele voltou que ele ficou entubado, né? Muito tempo. Quando ele voltou, provavelmente isso passou na mente dele. Ele não fala muito, né? Ele fica mais na dele. Mas ele voltou diferente. Com fome, com vontade. E aí trouxe muitos clientes. A gente cresceu muito. Hoje, ele já fala. Daqui 5 anos eu quero parar. Não quero quero vir aqui dar oi. Daqui 5 anos eu nem volto aqui. Porque ele viu que já montou algo muito importante. Deixou o legado. Deixou o legado. Quem não tinha antes, agora tem. Agora tá muito bem estruturado. Para dar continuidade. Uhum. Então, o começo realmente foi muito difícil, mas cresceu muito. Graças a Deus. E isso traz a tranquilidade para ele, no sentido de, tipo, né? A qualquer momento, Deus me livre, acontece alguma coisa. Minha família está estruturada, o meu negócio está estruturado e o meu sonho vai ter continuidade. Sim. Né? Ele fica feliz. Você acha que essa questão familiar atrapalha de trabalho? Assim, trabalhar com família, não? Você acha que... Eu já vi alguns colaboradores saindo porque era uma empresa familiar. Jura? Já falaram, aqui não dá porque é muito família, trabalha a mãe, o pai, o filho. Aí os 2 gerentes são marido e mulher, então eles ficam, é muito família. Mas não é isso que acontece lá dentro. Quando você tá lá dentro, é funcionário. Eu já sentei com a minha mãe, que é gerente de uma área lá, e conversei com ela sério sobre coisas que estavam faltando na área dela. E ela, ok. Entende? Acatou. Como meu pai já chegou em mim, a gerente já chegou em mim, a minha mãe já chegou em mim. E a gente tem que estar ali como profissionais. Sim. Saiu, é mãe, pai. Lá dentro é Mauro e Rose. Entende? Que legal. Tem essa diferença. Mas tem gente que não vê dessa forma. Exatamente porque de vez em quando eu sou herdeiro, né? Aí, sexta-feira, de vez em quando, vamos no shopping? Vamos. Tem um momento. Tem que curtir o momento herdeiro, senão não tem sentido. Não, só vou ficar lá suando, morrendo de coisa, um monte de coisa pra fazer, o olho já tremendo, a pálpebra já tremendo ali, ó. Então, tem essa dificuldade em alguns colaboradores. Pra você, ok. Pra mim, tranquilo. Eu lido muito bem com isso. Eu conheço bastante empresas com essa, não vou dizer dor, porque não é uma dor, mas com essa questão de, tipo, eu não sei, eu já ouvi em algumas entrevistas do tipo, as pessoas acham que não vai ter como crescer. Mas qual é o plano de crescimento? É o cargo do dono? Eu não entendo, assim, tipo, você pode crescer muito. Muito numa empresa familiar. E eu acredito até mais, não vou dizer mais, né? Mas igual como uma empresa grande que não é familiar, porque ali você tem contato direto com a pessoa que vai olhar e falar assim, ela tá me avaliando próximo aqui, né? Tipo, tá vendo Sim. o meu destaque. Talvez numa empresa muito grande você fique Seja meio só um número. perdido ali. Para se destacar, você tem que se destacar mais e mais e mais. Então, tipo, tem essa, não sei, talvez essa barreira, vamos colocar assim. Os nossos gerentes, assim, eles nem são da família. Eles são funcionários que foram crescendo. A gente tem um plano, uma estrutura de plano de carreira. Então, Perfeito. a pessoa olha, ela fala, tem uma meta, eu posso chegar até aqui. Não vai chegar a ser dono. Sim. Mas você pode ser um gerente, um coordenador. Que ele seria também numa outra empresa normal. Ele não vai tomar o cargo do Bill Gates. Entende? A pessoa olha ali e fala assim, eu tô na Microsoft, vou lá tomar o lugar do Bill Gates. Não vai tomar o lugar do Bill Gates. Por que acha que na Estilos vai tomar o lugar do Mauro, né?
Tem condições. Eu acho que não, né? Mas vai que a pessoa entra lá e fala, eu tenho capacidade, eu vou tomar o lugar dele. Nunca se sabe o que a pessoa pensa, né? Não, hoje em dia... Tudo não tem Não, um normal. hoje em dia, assim, deixa pra lá. Não dá pra contextualizar. É muito difícil. Não, e uma coisa que, assim, a gente brinca, mas tem que ter o plano de carreira e eu acho que tem também aquela questão de, tipo, o que que você quer pra sua vida, né? Você quer continuar aqui, você quer ser o dono também, tipo, de repente aqui é uma escola para você aprender um dia, de repente ter uma assessoria contábil também, e aqui você vai... Eu sempre falo para as pessoas que estão comigo, aprenda o máximo possível. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se o seu sonho vai mudar. Porque às vezes a pessoa tá ali como, sei lá, gerente de alguma coisa, ela quer ser aquela pessoa, mas do Neida bateu tipo assim, eu quero ter uma assessoria também. Você já aprendeu bastante coisa, né? Então, tipo, sempre aprenda, sempre busque estar perto de pessoas, que é o que você falou bem no começo. Mude a sua mesa, onde você senta. Isso vai te trazer N negócios e não só de questão remuneração, questão de cabeça aqui, de aprendizado. É que eu sempre falo do valor, né? É que eu falei aqui acho que umas 15 vezes. Não é o valor monetário. Exato. É o valor que você agrega. Sempre. Em tudo. Entende? Quando eu tô lá dentro, para transformar o valor que eu agrego, a forma como eu me posturo, a forma como eu ando, a forma como eu falo, não é do dia pra noite. As pessoas vão vendo um trabalhar na sua vida. É a mesma coisa. A pessoa quer montar uma empresa, cresce, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E na Estilos a gente tem como um dos valores a disciplina, que é exatamente, a gente paga muitos cursos para eles. Ai, que legal. Muitos cursos. Isso a gente tem muito bom. uma plataforma de cursos que a gente paga para eles. Se eles quiserem um externo, a gente também investe neles externamente. Tem gente que faz Senac, tem gente que vai... Meu, você quer, vai te agregar, a gente paga, a gente investe em você. Esse é o fundamental, a gente está investindo. Porque o colaborador, quanto mais ele sabe, mais ele agrega pra gente. Com certeza. É o que eu falei, tudo que eu aprendi tá comigo. Se um dia a Estilos me demitir, como já me demitiu 2 vezes, e me recontratou, mas se um dia a Estilos me demitir, que pode, eu sou um funcionário, querendo ou não, apesar de ser herdeiro, eu sou um funcionário. Se eu fizer alguma coisa muito errada, provavelmente meu pai vai vir cobrar e pode me demitir. Mas o conhecimento que eu tenho é meu. Exato. Eu posso sair dali e montar meu negócio. Entende? E a gente preza por isso para um funcionário. Não para que ele saia e vai montar um negócio. Óbvio que se acontecer, ok. Que seja feliz, que tenha sucesso e a gente vai apoiar. Agora, ele precisa ter conhecimento. Precisa ter vontade de crescer. Precisa pensar logicamente. Não é... A gente sempre fala, não é só saber fazer o que tem uma nota fiscal. CFOP 5102 é venda. Não. Cara, por que é venda? Isso. Por que eu uso isso? Pra quem? Exato. Qual que é a diferença se eu fizer um 5405, entendeu? Tipo, eu vou falando nos códigos aqui, mas a diferença é por que você faz? O que isso envolve no mundo, né? Coisa, sei lá, um NCM, agora tipo código EAN, que todas as plataformas de e-commerce têm que ter. Por que existe esse número? Não é só uma decoreba constar no Google. Eu bem sei isso. Oh my God. Então, e é justamente isso. Você passa para a pessoa a razão do porquê aquilo. Porque que é uma informação no mundo, é universal. Você tem que saber o porquê. Quem criou esse número? Por que tem esse código dessa forma, formado por, acho que se eu não me engano, são 8, né? 4, acho que são 8. O EAN? Não, o NCM. Acho que são, o NCM são 8. São 8. É. Por que forma dessa forma? O que são os 2 primeiros, os isso, 2 do ponto, seguintes, entende? Exato. Porque tem isso. Se a pessoa não souber, o que ela tá fazendo lá dentro? Decorando. A gente não quer um robô ali dentro. A gente quer pessoas que pensem logicamente, fora da caixinha. Isso. Nossa, esse é o fundamento, gente. Pessoas que pensam fora da caixinha, vocês são... brilhantes. O plus do mundo. Estamos precisando de vocês. já, favor.
Já fez Manda currículo. um marketing, é lógico. Eu também, hein, gente, por favor. Não. Isso é uma dificuldade que temos agora. Contratar pessoas. Muito difícil. Muito difícil. Gente, essa é a dor que eu vejo, assim, na grande maioria dos convidados, ou às vezes nos bastidores, ou até mesmo aqui no bate-papo, contratar pessoas. Muito difícil. E a sua área é mais difícil ainda? Muito difícil. Nossa, eu fiquei pensando nisso agora. Muito difícil. Nossa, muito difícil. A gente tá com uma vaga lá aberta, a gente fica pesquisando, aí vem a pessoa, aí a pessoa parece um robô, a gente tira, aí vai outra, vem. Nossa, é muito difícil. É uma área que tem que ser logicamente pensada. É o que eu falei, não... E com a vinda do chat GPT, da inteligência artificial, as pessoas se tornaram muito mais robóticas ainda. Porque elas não pensam logicamente, elas colocam lá, o chat responde, ela vai lá e fala, é isso. Não, mas por que é isso? Entende? Porque o chat te dá mastigado, mas você não estudou para aquilo. Quem sabe é o chat, não você. Exatamente. Ctrl C, Ctrl V e acabou. Não. Cara, por que você tá escrevendo isso? Por que o chat chegou nessa lógica? As pessoas não pensam dessa forma. O chat mandou, é isso, acabou. Isso é muito ruim. E reza pro chat não real, porque senão... Gente, eu vi que é uma dificuldade para ambas as áreas, principalmente mão de obra, né? Mão de obra ali, assim, é uma dor que eu acho que assim, a dor do futuro é essa, a questão da contratação. Tenho visto, essa geração que vem tá muito difícil. É a geração que não aceita o não, que não aceita a repreensão, que se você falar alguma coisa, ela vai contra você, ela fala que você tá querendo menosprezar ela. Não, meu, a gente já pegou um funcionário que a gente falou assim, a gente paga curso pra você. Ah, mas você não acredita que eu tenho potencial pra fazer? Mas peraí, eu tô querendo investir em você. A gente tem que ter aquele filtro, uma coisa que eu sempre digo para todos que já trabalharam comigo ou que trabalham, aproveitem a oportunidade. Gente, vida é feita de oportunidades. Se você aproveita aquilo, seja pouco, ou de repente para você é pouco, tipo assim, um curso, legal. Você não tem ideia que de repente aquilo pode, lá na frente, você fala, meu, ainda bem que a Estilos me deu, sei lá, me deu esse curso, olha, eu vou usar agora. Ali no momento pode ser pouco, pode ser pequeno, mas lá na frente pode ser transformador. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Então, assim, dica da Tati agora, aproveitem oportunidades, principalmente empresas que têm essa concepção de investir no colaborador, no prestador de serviço. As grandes empresas fazem. Então, quando é uma empresa familiar que tem essa opção, abrace com todas as forças, porque, assim, é um custo para a empresa, né? Por mais que seja um investimento, mas é um custo. Então, se os líderes ali têm esse pensamento, entenda que você está num ambiente, assim, de crescimento. Totalmente. Né? É difícil de encontrar isso. Os colaboradores falam, nossa... Onde eu vinha, nunca ninguém pensou em curso. Eles só estavam esperando a gente fazer as coisas que a gente tinha pra fazer no dia. E acabou. A gente quer que cresça. Exato. Faz diferença. Eu sempre digo, empreendedor quer mudar o mundo. Então, você muda o mundo como? Através das pessoas que estão com você. Sim. Né? Tem que ter esse... Eu cheguei até aqui, então, você vai vir comigo, você vai junto. E assim, senão fica... tem que fazer esse trabalho de formiguinha. Sim. Todo negócio, né? Toda empresa começa com uma boa ideia. Exatamente. Eu tenho uma boa ideia, acho que dá pra fazer. Aí começa uma empresa. Isso. Então, mantenha sempre crescendo. Não adianta você ter uma ideia para... acho que a Kodak, né? Que é um exemplo disso. Um dos melhores exemplos, né? Teve uma boa ideia. Foi excelente a ideia, mas parou no tempo? Parou no tempo. Não adianta. Literalmente. Gente, assim, eu vejo em palestras, em cursos que eu já fui, sempre utilizam o exemplo da Kodak, porque algumas pessoas talvez não vão entender, dá uma gulgada aí, mas é muito louco. Era uma empresa... Gigante. Mundial. Você fala assim, como assim? E ofereceram para ela uma melhoria, né? Que é a digital, a câmera digital chegou para ela. Nossa, olha. Não, a gente não quer. A gente tá satisfeito com o que a gente tem. Começou com uma boa ideia. Mas a boa ideia precisa ser renovada. Não adianta. E entra aquele assunto que você disse. Pensar fora da caixinha. Gente, pensar fora da caixinha não precisa
ser obrigatório. Tem gente que fica assim, nossa, mas o que que eu vou fazer lá na empresa amanhã? Não, não é assim que funciona. O negócio ele vai acontecer. Acontece. É natural, é do seu dia a dia, dentro da sua função, ou até da função do colega. Às vezes você está visitando ali um setor, você olha e fala, poxa, deixa acontecer. Não, uma vez uma colaboradora falou, eu queria agregar mais. Eu falei, não fica nessa função. Porque senão você vai bloquear. Sim. Né? Você tá fazendo o reverso. Fica ali, ó, tranquila. A hora passou, sei lá, 1 mês, 2 meses, ela veio com uma ideia que eu falei, tá vendo? A ideia já estava aí, você que estava bloqueando ela, Tinha que desenvolver ela lá dentro, né? tentando Trabalha. arrancar da cabeça, do coração. O problema é isso. A gente tem que trabalhar essas ideias. É. A gente tem muitas ideias. Nossa cabeça, ela é uma massa, uma massa, né? Sim. E ela é criativa. A gente tem que deixar ela aí funcionando. Aí ela flui. E ter o cuidado, eu achei muito legal que você falou a questão de ter uma coach. Gente, isso é Muito mega bom. importante. As pessoas, às vezes, não valorizam isso. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, o coach, ele tem aquele papel de, tipo, filtrar tudo e falar, Felipe, aqui, ó, pra cá. Não, 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 pra cá, sabe? É muito importante. Você deixou uma... Uma Você não baita percebeu, dica. você deixou várias dicas, mas, assim, uma das é ter um coach, assim, de confiança, né? Pesquisa bem, vai ali também para você ser direcionado de uma forma correta, porque senão são duas Nossa, pessoas mas- errando. Vai cada um pra uma direção ali, ninguém vai no lugar certo, É. esquece. Ah, fez toda a diferença. A minha melhor amiga, tranquilamente hoje. E na época não, na época a gente se conheceu e ela começou a dar pitacos na minha vida Sim. que me incomodavam, né? Você tá ali, não, eu tô bem do jeito que eu tô. Mas foi tão pontual. Olha, se você fizer isso, se você estudar assim, se você andar com pessoas assim, se você se posicionar assim. Eu falei, caramba, faz muito sentido. E mudou tudo. 1 aninho mudou muita coisa. Cara, 1 ano parece muito tempo, mas não é. Assim, para uma mudança que eu percebi pelo jeito, foi assim, uau, é um tempo curto e transformador. Muito. É que investi muito nisso, né? Eu falei, vou me dedicar. Isso. Faz muito sentido. Eu comprei mesmo a ideia. Falei, faz sentido eu viver esse novo. Então você compra a ideia e você fala, eu vou viver. E você faz. Quando você tá com vontade, não tem nada que para. Um homem focado consegue o que quer. Uma Consegue. mulher focada consegue o que quer. Quando a gente tem foco, a gente consegue o que a gente quer. Exato. Onde está o nosso foco? Muitas vezes no nosso prazer, no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, no nosso ego. Sim. Ah, eu sou dono. E chega. Já sou dono mesmo. Não. Agora que você trabalha mais. Agora, que você- Eu agora é sempre mão na conto essa massa. parte. Nossa, é isso mesmo. Uma coisa, é isso. É foco, direção e pense. Se o caminho tá fácil, tá errado. Tá errado. Tá erradíssimo. E também não precisa, né, morrer. Eu sempre falo, gente, tem que ter o filtro também, porque a gente tem que ficar saudável para cuidar dos negócios. Então, eu sempre falo, equilíbrio. Saúde, 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 família, trabalho. Por quê? Se você cuidar da saúde, meu amor, o restante é viver, né? Uhum. Você luta, você consegue ter energia. Com Exato. saúde, você corre atrás. Felipe, eu quero te agradecer imensamente. Assim, que papo. Muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar a parte contábil de uma outra forma, uma fluidez. Eu ainda falei aqui nos bastidores, falei, gente, tá escrito aqui e tal, que ele é legal. Isso é muito importante, porque as pessoas, né, ficam, contador, é pessoa séria, não sei. Não, gente, calma, não é esse Não é esse monstro. Exato. A gente sorri. Parece que não, mas a gente sorri, a gente se diverte de vez em quando. Não, e traz essa leveza para o assunto que às vezes as pessoas têm medo, né? Que é a parte fiscal, nossa, ai meu Deus, isso pode quebrar minha empresa, isso pode. Calma, não. Se você tiver uma assessoria contábil, cara, só trabalha. Deixa que eles cuidam, não é isso? Uhum, exatamente isso. Deixa que a gente faz a parte burocrática, vocês se preocupem com o negócio de vocês. Isso. Essa parte é com a gente. Olha, muito, assim, muito proveitoso o assunto, muito legal. É o que eu disse. Vai trazer uma leveza para quem estiver assistindo, para quem quiser ingressar na área, né?
mostrar de uma forma que não é aquela coisa, um escritório de contabilidade, aquela coisa chata, maçante. Não, não é isso. Principalmente se você for trabalhar na Estilos, o Mauro vai falar com você todo dia. Todos os dias. Todos os dias eu ia te dar bom dia. Pode ter certeza. Ele faz. Muito obrigada, de verdade, muito Tá. sucesso. Parabéns, assim, pelo estilo que vocês têm ali dentro da... Pelo estilo. Ó, ficou estilos. Estilos. Ó, parabéns pelos estilos. E que vocês, assim, cresçam muito mais e tragam mais leveza para essa área, que eu sei que é burocrática, mas é essencial para uma empresa. Com certeza. Obrigado, viu, Tati? Obrigado pelo papo, pela conversa, por tudo que foi falado aqui. Você me trouxe muito insight, você... Demais. A psicóloga, né? Já muda muita coisa. Brincadeiras. Não, obrigada de verdade. Sucesso. Eu já tive uma ideia aqui para Visitando Negócios. A Bia vai ficar maluca, mas eu já tive. Estamos na zona... A cara dela, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Mas eu vou falar só nos bastidores que vocês não podem ouvir. Obrigado, querida. Obrigado, eu. E vocês que ficam aí, até a próxima.